Olá, educadoras e educadores, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo. Agora vamos discutir o conceito de equidade, conceito central para entendermos esse módulo do nosso curso. No contexto do financiamento da educação, equidade não é apenas sobre tratar todos os estudantes de forma igual, da mesma maneira. Ela envolve entender diferentes necessidades de cada estudante, de cada escola, de cada município, para garantir que todos tenham as mesmas oportunidades, de aprender, de ter bons desempenhos, de se desenvolver. Vamos explorar isso juntos, o que significa e como é que isso se aplica na prática educacional na perspectiva do financiamento dos programas e das políticas educacionais. Equidade na educação é a ideia de que todos os estudantes devem ter oportunidades justas para aprender. Como falei, isso não significa tratar todos de uma mesma forma, mas sim reconhecer necessidades e fornecer recursos necessários para que todos, sem distinção, possam alcançar o seu potencial. Então, por exemplo, se pensamos um aluno que se localiza numa comunidade distante, de difícil acesso, com menos acesso a livros, à própria escola, à internet, né? Esse aluno ele pode precisar de mais apoio do que um outro estudante que já tem esses recursos em casa, que chega facilmente à escola, né? Então, vamos trabalhar melhor essa ideia. Antes de tudo, é importante deixar muito claro que não há um conceito único de equidade. Esse é um termo na literatura tratado como polissêmico e toda definição carrega consigo uma dimensão que é valorativa, que envolve, ao fim e ao cabo, diferentes concepções de justiça por trás dessa definição. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, por exemplo, pensa que equidade é garantir que estudantes de diferentes status socioeconômicos, gêneros ou origem familiar, imigrante alcançam, durante o ciclo de ensino, níveis semelhantes de resultado. Resultado acadêmico, né, nos domínios cognitivos, ali como leitura, matemática, ciência, níveis semelhantes de bem-estar social, emocional, em áreas como satisfação na vida, autoconfiança, integração social. Então, equidade não significa que todos os estudantes obtenham resultados educacionais exatamente iguais, mas que as diferenças entre os resultados desses estudantes não estejam relacionados à sua origem ou às circunstâncias econômicas e sociais sobre os quais esses estudantes não tenham controle. Então, essa é uma definição do que é equidade para a OCDE. A pesquisadora Lara Simielli nos ajuda a entender que, para garantir equidade, é necessário olhar sempre para a distribuição de recursos, né? De maneira que todos os alunos tenham ali o que precisam aprender, não importa a sua origem ou a sua situação socioeconômica. Nesse sentido, a Unesco realizou um trabalho de tipificar 5 diferentes concepções de equidade para pensar a educação. São elas: a meritocracia, a ideia de padrões mínimos, de imparcialidade, de igualdade de condições e redistribuição. Então, vou explicar cada uma dessas concepções com exemplos do cotidiano, do financiamento da educação, para entendermos um pouco melhor. Vamos ao primeiro deles, a meritocracia, né? A meritocracia é uma perspectiva ali, de justiça social que valoriza os indivíduos com base no seu esforço pessoal, no seu desempenho.
De acordo com essa visão, aqueles que se empenhem mais ou que alcancem melhores resultados educacionais, seja através do cumprimento de práticas educacionais, do avanço nos resultados, eles seriam considerados, portanto, mais merecedores de receber determinados recursos, né? De determinadas oportunidades. Então, em outras palavras, a meritocracia acredita que essa distribuição de recursos ou de oportunidades deve ser dada com base no mérito individual. No contexto educacional, a meritocracia pode ser aplicada no sentido de reconhecimento de estudantes de escolas ou de redes municipais, estaduais, que se destaquem em termos de desempenho acadêmico ou que demonstrem algum nível de comprometimento e esforço definidos ali com base em certas métricas, né? Portanto, um sistema educacional meritocrático, nesse sentido, premiaria esses estudantes ou essas redes que demonstrem maior dedicação, maior habilidade e algo neste sentido. Um exemplo prático para a gente pensar a meritocracia em políticas de financiamento educacional pode ser encontrado no modelo da distribuição do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, no ICMS educacional, né, que ficou muito conhecido a partir do caso do Ceará. Nesse modelo, uma parte dos recursos arrecadados de ICMS que é de direito dos municípios, na modalidade do ICMS educacional, ela é distribuída entre os municípios de acordo com critérios definidos naquele estado de atingimento de certos resultados educacionais, como o desempenho em provas de proficiência, e outras métricas ali definidas. Então, nesse caso, o financiamento ele é baseado no mérito desses resultados alcançados. A lógica por trás desse mecanismo é: municípios que alcancem melhores resultados recebem uma maior fatia de arrecadação de ICMS como recompensa, né? Embora ela possa parecer, né, uma forma justa de distribuição de recursos, ela pode não ser suficiente, né? Qualquer um problema aí apontado na literatura, ela pode não ser suficiente para lidar com desigualdades de partida, por exemplo, né? A crítica principal é que ela não considera, por exemplo, as condições iniciais de desigualdade entre alunos, entre municípios, né? Então, por exemplo, estudantes negros de determinadas regiões ou famílias de baixa renda podem enfrentar desafios significativos, como falta de acesso, né, a alguns tipos de recursos, que prejudica o seu desempenho. Então, as pessoas não estão ali no mesmo nível, na mesma condição de igualdade para disputar uma determinada oportunidade educacional. É por isso que há uma discussão em vários estados da importância de termos fórmulas, né, dentro do ICMS educacional que considerem, para além do mérito, outras questões de equidade. Então, essa é um pouco a discussão sobre a meritocracia como uma concepção para entendermos a equidade. Uma outra concepção de equidade, segundo a Unesco, tem a ver com a ideia dos padrões mínimos. Então, nesse caso, a missão é garantir que todos os estudantes recebam um mínimo de recursos ali para sua educação. Em outras palavras, todos os alunos devem ter um acesso ao mínimo estabelecido, ao mesmo padrão de oferta de educação básica, sem distinção entre, né, esses diversos alunos. Essa perspectiva de padrões mínimos defende que haja condições básicas, né, de dignidade ou de subsistência que todos os indivíduos devem ter o mesmo acesso, independentemente de suas condições pessoais, sociais, econômicas, né? A ideia central é que todos os cidadãos possam viver ali com aquele mínimo e devem estar sempre
acima dele. Então, esse padrão, ele não deve ser relativo às desigualdades entre os indivíduos, né? Mas sim um mínimo definido de forma absoluta, né? Uma garantia de que todos estariam ali acima desse nível mínimo de qualidade definido, né? Esse conceito, você pode se lembrar, ele pode ser frequentemente associado à ideia da linha de pobreza, que define, né, o acesso a alguns benefícios sociais, né? Cria-se ali um valor mínimo de renda abaixo do qual as pessoas não podem estar. E todas essas pessoas que estariam, portanto, abaixo desse mínimo passam a receber um recurso para que possam se igualar ali a esse mínimo, né? Na educação, um exemplo muito prático de aplicação desse conceito, né, no financiamento educacional, é a forma de funcionamento da complementação da União ao Fundeb, que você já viu aqui nos módulos anteriores. Nesse modelo, né, a União complementa o financiamento de fundos estaduais cujo valor mínimo por aluno, né, não foi atingido. Esse valor mínimo por aluno que é definido pela União com base no total, né, de recursos alocados para todos os fundos. Então, existe ali um valor mínimo per capita para o financiamento da educação e todas as redes que estão abaixo desse valor mínimo definido recebem uma complementação da União, né? Muito embora não haja uma preocupação entre as disparidades após esse valor mínimo. Então, essa forma de concepção de equidade não se preocupa muito com as disparidades entre os indivíduos ou as redes de ensino, nesse exemplo, que estejam acima desse padrão mínimo, porque a preocupação central é mesmo estabelecer um padrão mínimo sobre o qual nenhuma rede, nenhum indivíduo esteja abaixo. Essa é a discussão sobre padrões mínimos. Uma outra concepção trabalhada pela Unesco tem a ver com a imparcialidade. A imparcialidade vai um pouco além da distribuição igualitária de recursos, e aqui, nesse caso, o foco é garantir que todos os estudantes, independentemente do seu contexto social, de gênero, etnia ou qualquer outro marcador de desigualdade, tenham as mesmas chances de acessar as oportunidades educacionais. Então, para a gente pensar um exemplo prático, imagine você que em uma rede escolar 50% dos professores têm mestrado. E essa é uma variável, ter mestrado, que impacta a qualidade do ensino oferecido aos alunos, nesse exemplo que estamos usando. Na imparcialidade, né, há um pressuposto de que todos os alunos, independentemente de suas características, cor, raça, etnia, classe social, devem ter acesso igualitário, né, de forma imparcial, às mesmas oportunidades educacionais. Então, nesse exemplo, a imparcialidade significaria que tanto os alunos pretos, pardos ou indígenas, por exemplo, quanto os alunos brancos e amarelos, eles teriam a mesma proporção de professores com mestrado que existe nessa rede. Então, eles também teriam os mesmos 50% de professores com mestrado nessa rede, né? O ponto é que essa concepção não leva em consideração possíveis desigualdades estruturais, né? Como o fator de que muitas vezes ali alunos de origens étnico-raciais marginalizadas podem ter começado a sua trajetória escolar em desvantagem. Então, isso pode atrapalhar o seu acesso a recursos. Essa ideia de imparcialidade não é tão clara com relação a isso, né? Uma outra concepção similar à imparcialidade, mas diferente em alguns aspectos, é a de igualdade de condição, né? A ideia de igualdade de condição também se conecta com a ideia de tratar todos os estudantes ali de uma forma igualitária, mas a ideia aqui seria garantir que todos os alunos tenham as mesmas condições
independente das suas circunstâncias pessoais. Mas aqui não há uma preocupação com a desagregação ali entre grupos específicos, né? Mas sim no conjunto de toda a população. A ideia da igualdade de condições está muito conectada às nossas políticas universais, né? Então, buscamos ali garantir que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades, mas nesse conceito, né, nessa concepção de igualdade de condições, oportunidades iguais é tratada como algo que seja ofertada de forma universal, de forma contínua. Todos os alunos devem ter ali acesso aos mesmos recursos, mas também não considera, né, as diferentes condições de partida desses alunos. No caso do nosso exemplo de distribuição de professores com mestrado, né, a escola poderia distribuir os professores de maneira que todos os alunos, e aí, independente da sua cor, tivessem o mesmo acesso a ensino de alta qualidade representado ali pela figura do professor com o mestrado, né? Todos os alunos, seja o subgrupo de alunos pretos, pardos ou indígenas, o subgrupo de alunos com deficiência, eles teriam essa mesma proporção. Como falei, um ponto é que também, né, a igualdade de condição, ela não trabalha com o fato das defasagens pré-existentes, né? E essa é uma grande mudança quando a gente pensa o próximo conceito desse trabalho da Unesco, que é a concepção de redistribuição, né? A redistribuição é uma abordagem de equidade aí que reconhece que essa distribuição igualitária, imparcial de recursos, ela não é suficiente para criar uma verdadeira igualdade de oportunidade entre as pessoas, né? E aí, nesse caso, é importante que haja um objetivo de compensar desvantagens históricas ou estruturais herdadas. Essa é a principal diferenciação, né? Então, a redistribuição no contexto educacional propõe que os recursos sejam alocados de forma desigual, né? Você não vai distribuí-los igualmente entre as pessoas, porque parte da concepção de que as pessoas têm históricos diferentes, oportunidades diferentes, portanto, há de considerar que é necessário uma distribuição desigual dos bens, né? Para que possam ser atendidas aí necessidades específicas de grupos mais vulneráveis que enfrentam desvantagens, né? Como estudantes em diferentes condições socioeconômicas, estudantes de localidades de difícil acesso. Então, isso significaria que para garantir uma verdadeira equidade, na perspectiva de redistribuição, os mais desfavorecidos eles devem receber mais apoio, mais recursos e oportunidades a fim de superar aí essas barreiras históricas, né? Então essa concepção é conhecida como equidade vertical, porque ela se concentra justamente nas diferenças entre os indivíduos para distribuir os recursos. Então aqueles que menos têm mais recebem. Então, no nosso exemplo, né, sobre a alocação dos professores com mestrado, a perspectiva da redistribuição implicaria em pensarmos que, se temos 50% de professores com mestrado nessa rede, e o mestrado, como falamos, seria uma variável de melhor qualidade no ensino, então grupos com desvantagens históricas, né, como por exemplo alunos pretos, pardos ou indígenas, ou alunos de menor aprendizagem, receberiam uma porcentagem maior desses professores na perspectiva de trabalhar ao longo do tempo, portanto, uma elevação maior desses alunos, de modo a tentar igualar num futuro os resultados, né, desses diferentes grupos. Então, você alocaria mais recursos, nesse caso, mais professores com mestrado, para esse subgrupo. Espero que tenha ajudado com esse vídeo a entender melhor essas diferentes concepções de equidade, o que é equidade, como ela pode ser pensada no contexto do financiamento da educação, e até logo!